Muito bem, estamos aqui no nosso programa MVN Web, todos os dias uma programação nova. Assista aí e confira conosco a nossa programação. O nosso programa está demais, o nosso ministério segue crescendo. Deus tem salvado almas, tem trazido multiplicação e prosperidade à família cristã aqui em Anápolis. Deus continua operando milagres. Eu pus a mão e falei, Senhor, faz a obra. Ele disse, está pronto, filha. E para quem não acredita em amor à primeira vista, eu estava na porta da minha casa, na Vila Nova, e com algumas primas na porta, e ele passou de moto. E a nossa palavra está excepcional. Eu sou o pastor Charles Melo, e hoje eu estou aqui na MVN Web. Estou aqui para trazer uma palavra que vai abençoar a sua vida. Não saia daí, o nosso programa já está no ar. Vem aí, dia 18 de outubro, às 22h30, Vigília Sarando Goiânia. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Preletor Pastor Napoleão Falcão. Cantores convidados Douglas Borges, Andriela Maia, Miriam Mota e SPA. Vigília Sarando Goiânia. Venha ser sarado por Deus. Vem aí, acampamento Chamados para Fora, dias 12, 13 e 14 de dezembro, no acampamento Tio Bima, em São Miguel do Passa Quatro. Participe você também! Dias 19, 20 e 21 de setembro, venha participar da 18ª Conferência Missionária e 12ª Conferência Missionária Mirim, aqui na nossa sede. Preletores, Pastor Lamine Seide de Guiné-Bissau, Pastor Max Dowell do Paquistão, missionários Sônia Mendes e João Araújo do Senegal. Louvor com a cantora Josiane, Rio de Janeiro. Esperamos toda a sua família. Voltamos aqui ao nosso programa MVN Web, um programa para abençoar a sua vida. E hoje estamos aqui em Anápolis, confira com a gente. O objetivo de reunir o povo que neste lugar celebrará culto de louvor e adoração ao verdadeiro Deus. Pois diz o Senhor, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Mais uma delas, né? Nós temos várias inaugurações nesse período. E hoje aqui em Anápolis, na Avenida Universitária, uma belíssima igreja, uma igreja muito aconchegante. Parabenizar o pastor Nilton aqui, a sua esposa, a pastora Simone, e todos os obreiros aqui. Porque na verdade tudo isso aqui foi feito com a ajuda dos obreiros, irmãos e do Ministério de Vila Nova. Então, agradecer a Deus. E essa aqui é uma das conquistas dos irmãos aqui de Anápolis. Que Deus possa ser louvado por tudo isso que está acontecendo. Agradecer a todo o Ministério de Vila Nova pelo apoio que eles têm dado a nós. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Pastor, fala para nós qual a emoção de estar dando início a este novo trabalho. Graças a Deus, Deus tem nos honrado aqui, Deus tem salvado almas, tem trazido multiplicação e prosperidade à família cristã aqui em Anápolis. Mas essa inauguração que Deus eterno tem dado à sua igreja. Eu e a pastora Simone temos 9 meses e já vimos coisas aqui maravilhosas que Deus tem feito aqui na igreja. Eu
Convido a todos para que possa participar da AD Universitária aqui no centro de Anápolis. Você é o nosso convidado. Deus estará com seus ouvidos atentos a tudo que se fizer aqui neste lugar. E aqui hoje nós estamos, mais uma vez, aqui pedindo ao Senhor que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos sobre este lugar. E eu quero declarar esta igreja inaugurada, e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os irmãos, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Estamos aqui com o João de Deus, ele que foi homenageado pelo pastor Newton. João de Deus, fala para nós como foi estar nesta inauguração. Porque fui convidado pelo pastor e por Jesus, que eu tenho admiração e respeito, e aonde que fala a palavra de Jesus, eu quero estar presente. Eu amo essa igreja. Agora um momento muito especial do nosso programa MVN Web, um programa da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, tendo como nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Então nós vamos ouvir agora esse momento especial, que é um testemunho. Deus sempre está operando na vida das pessoas. Basta que nós creiamos na sua palavra e Ele estará agindo. Ouça agora esse testemunho para a edificação da sua vida. E outra experiência que eu tive com Deus foi a convenção do meu marido. Eu louvo a Deus por isso, porque eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu não aguento mais essa situação na minha vida. E comecei uma campanha, irmão, orando de madrugada e jejuando, porque não adianta a gente pedir e não fazer a parte da gente. Comecei a orar. E o Senhor, quando eu comecei a campanha, eu escrevi uma carta para Jesus e disse, Senhor, eu quero uma resposta. E lá em Salmo 21 diz, eleva os olhos para o monte, onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E naquele momento, na última semana da campanha, o Senhor me disse, filha, a obra está pronta. E meu marido desobedeceu, e eu chamei ele para ir na igreja na quarta-feira, ele disse, tá bom, eu vou. De repente resolveu e saiu. E o Senhor me disse, filha, a obra está pronta. No domingo de manhã, ele pegou a Bíblia e saiu. Irmãos, eu pus a mão e falei, Senhor, faz a obra. Ele disse, está pronto, filha. E ele chegou em casa todo feliz e disse para mim, querida, eu fui à igreja e fui muito bem recebida, falou que era esse ministério. Eu fiquei muito grata a Deus e que nós casamos, ele batizou. Por isso, irmãos, o que a gente pedir com fé e buscar. Não parei de orar de madrugada, não, irmão. Continuo, porque Deus, a gente tem que orar pelos outros, pela gente também. E agradeço, irmão, pela oportunidade. Então você ouviu esse testemunho maravilhoso. Deus sempre vai agir na nossa vida. A Bíblia diz que quando nós cremos, nós recebemos. Então esse é mais um testemunho daquilo que Deus tem feito aqui na nossa igreja, no Ministério Vila Nova. E agora nós temos um momento muito especial do nosso programa. Nós temos o quadro Conheça o Seu Pastor. E desta vez nós temos uma entrevista abençoadora com a nossa querida pastora Simone. Ela que é esposa do pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Estamos aqui hoje para conhecer um pouco melhor sobre a pastora, para falar um pouco sobre a vida dela. Pastora, conta para nós de onde a senhora veio, onde a senhora nasceu. Então, eu sou piracanjubense, nasci em Piracanjuba, uma cidade do interior aqui bem próxima. E logo que nasci fui para Bela Vista, de Goiás, também a 50 quilômetros daqui. E ali fiquei até os meus 13 anos. Nos 13 anos, como eu sou a filha caçula, minhas outras irmãs vieram para estudar. Então, eu também vim com 13 anos morar em Goiânia. E vim estudar também. E assim, tudo muito tranquilo, uma vida de uma jovem de 13 anos mesmo. Estudei, fiz meu 2º grau. E nesse período eu conheci o Josué, hoje pastor Josué. Eu estava na porta da minha casa, na Vila Nova, e com algumas primas na porta, e ele passou de moto, e aí, como qualquer adolescente, né, mexeu, a gente ficou sorrindo, brincando, ele passou de novo, parou e a gente começou a conversar. Aí ele falou, vou comprar uma coca, chamamos para dentro para tomar coca, né, juntamente com as minhas primas, e assim a gente se conheceu. Pastora, conta para nós, como era a sua vida no interior, o que a senhora gostava de fazer quando criança?
Então lá eu vivia numa chácara dentro da cidade. Então era aquelas brincadeiras de pique-esconde, né, de queimada, andar de bicicleta. Então minha vida lá era bem tranquila e era bem rural mesmo, porque era uma chácara, tinha um riacho no fundo onde a gente brincava. Pastor, e conta pra nós como que foi essa trajetória com o pastor Josué. Quando a gente se conheceu, a gente tem a mesma idade. E passou 2 anos de tudo isso, e é tão interessante assim as coisas de Deus, a história que Deus escreve para nós, que nesse período eu tive a oportunidade de achar um folheto no chão. E me interessei em fazer um curso bíblico por correspondência, só que como eu sou a primeira evangélica da família, era muito difícil para mim como jovem, minhas irmãs todas jovens, né? Todas nunca foram crentes, nunca frequentei uma igreja evangélica. Então, para me ir para a igreja, porque o curso me trouxe muita base e conhecimento de Jesus. E eu não tinha forças para ir para uma igreja. Então, eu comecei, na minha maneira, falar com Deus, orar e falar para Deus mesmo que se fosse o único caminho, como o curso taxava muito isso, que existia 2 caminhos, eu falava, Senhor, então se esse caminho de ser evangélica, de ser crente, é realmente o que o Senhor tem para a minha vida, prepara uma maneira, porque eu não tenho forças para ir sozinha, eu era muito nova, né, para a igreja. E passou-se, como eu disse, né, 2 anos eu retornei em ver o Josué na porta do meu colégio, ali na Vila Nova também, o Anchieta, onde eu estudei. E na saída a gente começou novamente a conversar, ele me convidou para sair e a gente começou o namoro. Então, mais ou menos eu estava já com 15 anos. E uma coisa interessante é que por ele ser filho de pastor, a gente sempre brincava, aquele crentinho tal. E eu peguei esse apelido, essa mania, minha família, por muito tempo a gente chamava ele o crente. Até hoje, às vezes, na nossa intimidade, eu falo crente, mas é tão natural que, né, às vezes eu estou conversando com alguém e falo crente, a pessoa, Então, assim, é uma coisa interessante que ficou, mas que Deus também honrou de qualquer forma, né? Que foi uma maneira de eu me firmar na igreja, realmente. Não foi fácil, foi difícil, porque quando eu me converti, toda a minha família, os meus amigos, às vezes falavam que eu me converti por conveniência. E eu sempre falava, não, aquilo que é por conveniência vai passar. 4 anos de namoro, a gente casou. Quando a gente se casou, a gente ainda estava fora da igreja, mas logo também veio um filho, né? Engravidei, veio um filho, e a gente viu a necessidade de voltar para a igreja, firmar na casa do Senhor para criar os nossos filhos. Porque a gente via, assim, eu até brincava com ele quando a gente namorava, que quando a gente estava fora da igreja, que eu falava assim, você não é crente, mas você age como se fosse. Então a gente via que aquela palavra, tudo que ele aprendeu desde a infância, estava, né, enraizado. Pastora, e a senhora imaginava um dia ser pastora? Não, eu nunca imaginava, eu sempre tinha muito desejo de servir a Deus. Eu era uma criança muito tímida, às vezes eu tenho a oportunidade de contar um pouquinho, que quando eu era bem menininha ainda, eu era tão tímida que quando falavam comigo, eu levantava o vestido e tampava o rosto. Então, tão tímida que eu era. Então, assim, eu nunca imaginava em ser uma pastora. E, assim, Deus foi trabalhando comigo, porque eu sempre tive muito interesse, muito questionamento sobre as coisas de Deus. Então, eu lia muito, gostava muito de ler a Bíblia também. Então, assim, eu vi que eu fui amadurecendo em tudo isso aí, e Deus sempre usando pessoas que tinham um chamado, que tinham uma grande obra, que tinha algo para realizar, mas eu nunca pensava que, né, seria nessa área. Eu sempre falava, eis-me aqui para fazer qualquer coisa que aparecesse na obra do Senhor. Eu já trabalhei muito na cantina da igreja, eu já trabalhei muito com as irmãs, mesmo às vezes sendo bem mais nova, mas eu gostava de estar no meio das irmãs mais velhas, nos trabalhos das irmãs. Então foi assim a minha vida, dedicada, mas nunca pensando um dia ser pastora. Pastora, como era ser esposa de um político e hoje ser esposa de um pastor? Então, as pessoas, assim, às vezes me fazem muito essa pergunta. Quando a gente é esposa, eu tive sempre isso.
a gente tem que estar acompanhando o esposo, né? E como acompanhar ele? É estar do lado em tudo. Então, assim, eu via que era um sonho dele, né? Era o que ele achava que Deus tinha para a vida dele, ser político. Então, eu estive do lado dele. Não é fácil, por quê? Porque é uma cobrança. Da mesma forma que existem as cobranças hoje como esposa de pastor, existia como esposa de político. Mas, assim, graças a Deus, eu sempre tive algo que falava muito forte no meu coração, que a gente tem que ser a gente mesmo em qualquer situação. Então, eu me colocava, primeiramente, ser uma esposa de político, eu queria ser a esposa. E o que uma esposa faz? Uma esposa está do lado, apoia naquilo que o esposo quer. Então, como era o sonho dele, eu estava junto, eu fazia política junto, eu pedia voto para ele, né, no nosso meio, qual a gente estava vivendo, que era a igreja, o povo de Deus. Eu sempre brincava que os eleitores nossos, né, que eu também me sentia inclusa nesse projeto, não eram eleitores, eram amigos, porque a gente se aproximava muito. Então, assim, como esposa, eu ouvia muito também as pessoas dizer assim, você é uma esposa diferente, porque eu não me impunha, eu ajudava sem me impor, né, como esposa de político, que às vezes quer dominar, Não, eu deixava bem livre isso. Eu prestei um vestibular, né, para psicologia, que é uma área que eu também acho que ia ajudar muito na igreja. Porque independente de ser uma esposa de um político, eu sempre deixei que eu era uma mulher de Deus e que eu tinha que buscar essa parte. Só que eu comecei a psicologia e eu percebi que meus filhos estavam na adolescência. A Ana Flávia e o Rafael ainda estavam na adolescência. E eu vi o quanto eles precisavam de alguém, porque o pai, político, muito envolvido na política, eles ficavam muito sozinhos. E eu fazendo faculdade, então eu vi que o curso seria uma bênção para a minha vida, mas não naquele momento. Então eu tranquei o curso, deixei o curso. E o curso da psicologia também traz muitos questionamentos, que a pessoa tem que ter uma estrutura, uma estrutura espiritual. Então, assim, estava numa época de mudança. Então, eu vi que foi o melhor. Agora, essa comparação aí que você está falando é parecido. Ser esposa de um político, como ser esposa de um pastor, é parecido em certas áreas. Por quê? Porque a gente tem que ajudar, as pessoas esperam muito da gente, entendeu? As pessoas acham que a solução, de arrumar um emprego, de ajudar em alguma coisa, é com elas. Então, assim, é parecido, mas é uma responsabilidade muito maior. Porque, quanto político, você tem uma responsabilidade financeira, em ajudar financeiramente. E, como esposa de pastor, você tem uma responsabilidade espiritual. Então, pesa muito, mas é muito mais gratificante também. Quando eu vou para a igreja, eu não me vesti da esposa do pastor. Mas quando eu entro ali, eu sou uma serva de Deus, alguém que está buscando a Deus, alguém que está cultuando a Deus, eu e Deus, porque senão a gente acaba colocando uma máscara, de pastora, uma máscara de alguém que tem que estar. Eu sempre digo para as pastoras que às vezes a gente pensa assim, tem que estar sempre arrumada, bonita, uma cobrança, não deixar isso ser um peso, mas falar assim, não, eu tenho que me cuidar por mim mesma, eu tenho que estar bem, também para estar bem com todo mundo. Então, isso aí é muito importante, eu tenho procurado agir assim. Pastor, eu quero te agradecer pela senhora ter aberto as portas da sua casa, recebido a gente aqui e falado sobre um pouco da vida da senhora, e foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a nossa pastora Simone. Muito bem, então você ouviu essa entrevista e eu tenho certeza que você ouviu coisas que você não sabia. E é maravilhoso. O pastor Josué, a pastora Simone são pessoas maravilhosas que Deus tem colocado para abençoar o Ministério Vila Nova. Eu sou o pastor Charles Mello, e hoje eu estou aqui na MVN Web. Estou aqui para trazer uma palavra que vai abençoar a sua vida.
A Ele a honra, o louvor e a glória, para sempre. Amém. É neste ano que você vai frutificar, é neste ano que você vai colher, é neste ano que a glória do Senhor vai tomar você. Qual é a senha? Cutuca o seu irmão e pergunta: você sabe a senha? Se ele sabe, faz barulho dando glória. Vem aí, quarto seminário de psicologia com tema Reflexões e princípios da família e do ministério. Dias 12 às 18 horas e 13 às 19 horas do mês de outubro, em nossa sede, na rua 215, número 290, setor Vila Nova. Testemunho de vida com a ministra do Tribunal Superior de Trabalho, Delaide Miranda, e palestra com a psicóloga Sara Mendes. E contaremos com a presença da cantora Soraya Moraes. Não fique fora deste mega evento. Esperamos por você e toda a sua família. Muito bem, então agora nós estaremos ouvindo a palavra pastoral, a palavra com o pastor Charles, uma palavra para abençoar a sua vida. Você ouve agora Momento de Reflexão. Palavra que abençoa com o pastor Josué Gouveia. Olá, amigo internauta, você que é assíduo ao nosso programa. Gostaria de trazer uma reflexão bíblica. Eu sou o pastor Charles e quero compartilhar algo aqui que está em meu coração, no Evangelho de João, no capítulo 2. É uma reflexão bíblica que certamente vai ajudar a sua vida no seu viver diário. João capítulo 2 é uma narrativa muito conhecida, nossa, da igreja, de quem é leitor da Bíblia Sagrada. João capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o levaram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito bem, está aqui uma passagem, uma narrativa que nos chama muita atenção. Tem alguns pontos aqui que eu gostaria de observar, que é de suma importância para um viver diário abençoado, uma vida abençoada. Você que quer ter um casamento abençoado, uma vida espiritual abençoada, uma vida financeira abençoada, próspera. Você que quer alcançar a felicidade em Deus, a prosperidade em Deus. O primeiro ponto que eu observo aqui está no versículo de número 2. Aqueles noivos, aqueles nubentes, quando eles estavam ali enviando convite para os seus amigos participarem do seu casamento, algo que chama a atenção. Entre muitos convidados ilustres, entre muitas pessoas importantes,
eles não deixaram de convidar uma pessoa importante. Eles convidaram Jesus. Então aqui está o ponto importante na vida. Jesus foi convidado para estar naquele casamento. E aqui está um princípio importante na nossa vida. Jesus deve ser o convidado de honra em tudo para estar na nossa vida. Jesus é o convidado de honra. Entre os convidados ilustres, esses jovens nubentes, eles convidaram Jesus. Sabe por que o casamento deles não foi um fiasco, um fracasso? Porque Jesus foi convidado para estar lá. Jesus transformou a história daquele casal. Jesus transformou a vida daquele casal. Aquela festa poderia ter outra dimensão, mas Jesus transformou aquele lugar, porque Jesus foi convidado para estar naquele lugar. Então, quem sabe você está passando uma dificuldade, está passando uma adversidade, quem sabe você está projetando algo. Aprenda esse princípio. Convide Jesus para fazer parte da sua história, para fazer parte da sua vida. Convide Jesus para estar no seu casamento, convide Jesus para estar na sua empresa, convide Jesus para fazer parte da sua vida. Ele vai mudar a sua história. Este casamento poderia tomar uma outra dimensão, um outro rumo. Porque a história diz que em um dado momento ali daquela festa, faltou o vinho. E os nubentes entraram em desespero, mas Jesus estava lá. E ele transformou a água em vinho. Ou seja, ele transformou a tristeza, que a água é símbolo da tristeza, em alegria. O vinho é símbolo de alegria. Quem sabe está faltando alegria no seu casamento, quem sabe está faltando alegria na sua vida, quem sabe o vinho faltou. Quem sabe está faltando alegria na sua empresa, na sua vida cotidiana, no seu ministério, na sua vida espiritual. Convide Jesus, que Ele vai transformar a tua vida. Ele vai operar um milagre. E Ele transformou aquela água em vinho. E foi o melhor vinho, porque o próprio mestre Sala, ele disse que todo homem põe primeiro o vinho bom, depois o inferior. Mas aquele casal, segundo ele, tinha guardado o melhor vinho para o final. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus sempre reserva o melhor para o final. Deus ainda tem coisas maravilhosas para a sua vida. Deus ainda tem grandes conquistas para a sua vida. Deus ainda tem conquista no seu casamento. Deus tem conquista na sua vida financeira, ministerial e profissional. E assim, aquele casamento foi um casamento feliz. Eu quero agora orar por você. Você que está passando uma dificuldade, você que está enfrentando um momento difícil na sua vida, aprende. Esses noivos convidaram Jesus. Convide Jesus aí para fazer parte da sua vida, para fazer parte da sua história. Convide Jesus para estar contigo em tudo. E você vai ver, nos momentos difíceis, Ele vai estar lá para transformar, para fazer um milagre. Eu quero orar com você. Deus querido, Pai amado, eu oro agora, Senhor, por esse amigo internauta, por essa pessoa que está nos assistindo agora, por essa pessoa que ouviu essa palavra, Deus. Quem sabe está vivendo momentos difíceis, oh Deus, no casamento, na vida financeira, na vida profissional, na vida sentimental. Quem sabe, Deus, está vivendo dias terríveis na sua vida. A alegria acabou, agora é só o desespero, Deus, é só choro. Mas a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus, transforma essa tristeza em alegria na vida deste amigo que está nos ouvindo, desta pessoa que está nos assistindo. Transforma, Deus, traz alegria, torna a alegrar o seu coração, torna, Deus, a fazer um milagre, Senhor. Eu te apresento agora essas vidas e eu oro, Senhor, no Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, meu muito obrigado. Muito bem, então você ouviu aí a palavra pastoral com o pastor Charles, ele que é o primeiro vice-presidente do Ministério Vila Nova. E aqui no nosso programa você pode assistir todo o programa, uma palavra para abençoar a sua vida.
E agora nós queremos colocar para vocês aqui os nossos contatos, finalizando aqui o nosso programa, esse momento especial, o programa MVN Web, um programa que abençoa a sua vida. Então você pode ouvir-nos através do YouTube, no nosso canal www.youtube.com/MVN Web. Está aí no nosso visor, você pode conferir lá todo o nosso programa, todos os dias, a hora que você quiser. Então essa é a nossa alegria. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de estar assistindo o nosso programa MVN, que eu tenho certeza que cada dia nós teremos uma novidade e você vai ficar muito feliz e abençoado com o nosso programa. Deus abençoe vocês e a paz do Senhor Jesus, e até o próximo programa.